Olá, vamos continuar nossas aulas de Direito Administrativo. Vamos falar dos princípios da administração pública. Princípios do direito administrativo. Princípios são alicerces, e no meio jurídico são alicerces de toda a construção jurídica, de toda a construção de leis, toda a construção de regras do direito. Os princípios que vão conduzir a interpretação das leis, a execução das leis. José Creta Júnior conceitua princípios. Princípios de uma ciência são as preposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturações. São, portanto, os alicerces de uma ciência. Quando vou construir leis, regras, vou construir sobre pilares, sobre alicerces, sobre bases, para deixar como uma construção de prédio, bem firme, bem sólida. Outro conceito é de Marcelo Alexandrino. Os princípios são ideias centrais de um sistema, estabelecendo suas diretrizes e conferindo à lei um sentido lógico, harmonioso e racional, o que possibilita uma adequada compreensão de seu modo de organizar-se. Os princípios determinam o alcance e sentido das regras de um determinado ordenamento jurídico. Temos um regime jurídico administrativo, a administração pública. O Estado nessa administração pública, a União, os Estados, municípios, o Distrito Federal, eles regem-se pelo direito público, as normas de direito público, que é o regime jurídico administrativo. E as regras desse regime jurídico são construídas sobre dois pilares, e desses dois pilares que outros demais princípios se originam. Vejam, quais são esses dois pilares? Temos a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público pela administração. É a base desses dois alicerces que você tem toda a construção do direito administrativo. Você tem toda a feitura das normas, das regras, e deles desdobram-se outros princípios da administração pública. Para termos um país democrático, precisamos ter uma construção das regras. Primeiramente, o povo. O povo tem que ter o poder. Se vocês olharem o artigo 1º, parágrafo único, ele diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Quando falamos de poder do povo, vamos relacionar com os dois princípios. Os dois princípios vão dizer que o interesse é público. O interesse público é a vontade do povo, é a vontade geral. A doutrina divide esse interesse público em primário e secundário. O primário seria a vontade do povo. O secundário, a vontade do Estado. A doutrina vai falar que o interesse público será obedecido quando o interesse secundário coincidir com o interesse primário, que é a vontade do povo. Se eu quero ter um país organizado, democrático, a vontade do povo tem que prevalecer. E tem que prevalecer sobre a vontade de interesses particulares. Para que nós possamos conseguir viver em uma sociedade segura, uma sociedade com garantias, eu preciso que haja supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Podemos chamar também de princípio da finalidade pública. A finalidade pública sempre vai ser o interesse público. Vocês podem ver que o Estado impõe certas obrigações aos particulares, através de atos unilaterais, como, por exemplo, uma multa. Imagine se deixar as pessoas dirigirem seus carros livremente. Imagine o caos que seria o nosso trânsito. Por isso o Estado vem e coloca regras. Esse princípio ele está presente na elaboração das leis, na execução dos atos administrativos decorrentes de leis. A administração pública ela se vincula a este princípio como se vincula à lei. Esse princípio está presente quando o legislador, quando os nossos deputados, os nossos senadores vão elaborar as leis.
O importante é a vontade geral. O importante é a vontade do povo e deve ser exercida sobre a vontade do particular. Lembrando que não é porque esses dois princípios são tão importantes que eles têm superioridade sobre os outros princípios. Já falamos que nenhum princípio é maior que o outro. Nenhum princípio é absoluto. Eles serão vistos juntos com todos os outros princípios. Um exemplo: imagine que na sua cidade está precisando alargar uma rua. E para isso, o poder público, a administração, vai ter que desapropriar algumas casas. O particular vem e fala que a administração não vai desapropriar, mas só que ela vai ser desapropriada de qualquer jeito, pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Mas a administração não pode a qualquer momento ir lá e desapropriar sem ter pago a desapropriação do particular. Há interesse público, mas deve ser respeitados os interesses dos particulares. A Constituição fala sobre a desapropriação no artigo 5º, inciso 24. Olha o que diz: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Para desapropriar aquela pessoa da sua casa, o poder público tem que antes indenizar, e por um valor justo, valor que ela possa comprar uma casa parecida com aquela. Veja, esse princípio ele não é absoluto. Eu tenho que desse exemplo, resguardar os direitos constitucionais, os direitos individuais que estão lá no artigo 5º. O outro princípio, o princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração. Imagine que eu sou um manobrista e aparece um carrão para eu manobrar. Eu posso pegar esse carrão e sair pelas ruas dando cavalo de pau desse carro? Não, o carro não é meu. Eu não tenho disponibilidade sobre ele. Eu tenho que fazer apenas o que me mandaram fazer. Mandaram que eu estacionasse o carro na vaga da garagem. E só. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que fazer da melhor forma possível para que ele não tenha nenhum arranhão e para que não aconteça nada com aquele carro. Mesma coisa o interesse público. Ele é indisponível pela administração. Em um Estado democrático de direito, o presidente ou governador não pode chegar e falar que tudo que tem ali é dele. Ele não dispõe dos bens públicos, não dispõe dos direitos, não dispõe do interesse público. Deve apenas conduzir. Quando vocês passarem no concurso, vocês vão ter uma mesa, um computador, só que aquilo não é seu. Vocês vão usar, vão utilizar e quando sair, alguém vai utilizar também. Vocês não têm disponibilidade sobre os bens públicos, sobre o interesse público. Vocês apenas vão conduzir da melhor forma, segundo o princípio da legalidade. Da mesma forma, com o manobrista do carro, ele vai fazer o que mandaram. O servidor público, ele vai seguir estritamente o que mandarem. Princípio da legalidade. Vai tomar muito cuidado, fazer a coisa mais eficiente possível. Princípio da eficiência. Vai ter todo o carinho, não descuidando da manutenção. Princípio da moralidade. Então veja que desses dois princípios, principalmente o da indisponibilidade do interesse público pela administração, que decorrem os outros demais princípios, como a legalidade, o da impessoalidade, o da eficiência, o da moralidade e o da publicidade. Lembre-se, esses dois princípios são alicerces, servem de base para a construção jurídica de todas as normas do direito público. Próxima aula continuaremos com nossos princípios. Até mais!